Eu tenho uma palavra para você, uma palavra, um comissionamento, um envio da parte de Jesus para as nossas vidas. Eu quero ler sobre o Espírito Santo hoje na palavra de Deus, aprender mais juntamente com você sobre o Espírito Santo nas Escrituras. E eu quero começar com a palavra de Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Jesus fala assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. O que nós entendemos é que quando Jesus fez isso, aqueles discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, assim como eu e você, como nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada. Porque Jesus, ele diz logo em seguida, ali nós podemos ver isso aqui no livro de Atos, que até já vimos um pouquinho ontem, aqui ou em Lucas 24, no versículo 49 também diz isso. Jesus fala aqui em Atos 1:4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai que lhes falei. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receberão poder, poder de Deus, ousadia do Espírito, para nós abrirmos a nossa boca, nós termos sabedoria para falar a palavra de Deus. É lógico que nós precisamos conhecimento, é isso que nós estamos fazendo, buscando a nossa parte. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos mergulhar nessa palavra para nós sermos cheios e nós precisamos orar. Orar. Jesus, ele fala na palavra para nós vigiarmos, para nós orarmos. Jesus, ele nos deixa o exemplo da palavra, da oração, exemplo do jejum. Jesus era um homem que saía e tirava tempo de comunhão com Deus. Ele jejuava, ele orava, ele se afastava e buscava a presença de Deus. E ele fala aqui para ficar em Jerusalém, ficar na cidade até ser revestido de poder de Deus. E aqui, as pessoas que estão aqui, elas perseveram em oração. As pessoas que ouviram esse chamado de Jesus perseveram. Capítulo 1 mesmo, versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, com os irmãos de Jesus. Eles buscavam a presença de Deus, se lançavam aos pés do Senhor, buscava a face do Senhor para que fossem revestidos de poder. O Senhor, ele tem um chamado nas nossas vidas, que nós venhamos nos levantar. Eu quero ler com você a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse povo, eles estavam reunidos em oração e eles perseveraram em oração. E a palavra nos diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, Atos 2, não sei se eu me falei. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam ali, debaixo de oração, buscando a presença do Pai. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, como de um vento veemente, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um. A palavra do Senhor fala assim que nós fomos batizados com a água, João batizava com a água, mas esperar a promessa do Pai, porque o Espírito Santo ia batizar com fogo. E é esse fogo do Espírito que nós buscamos. É ser cheio desse fogo do Espírito, é ser cheio de ousadia, é ter mais fome e sede de Ti, para realmente fazer aquilo que o Espírito Santo nos coloca. E esse fogo, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar para aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. É a mesma unção que estava sobre Jesus que nós temos para as nossas vidas. O que nós precisamos é buscar. Eu convido você, leia direito na sua casa, leia aqui no livro de João, o capítulo 20, o capítulo 21 é maravilhoso, essa palavra é linda. Em seguida já lê Atos 1, lê Atos 2. Nós vamos continuar falando sobre Atos 2. Eu vou ler mais um pouquinho com você. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus, como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa palavra de Atos 2 amanhã. Eu quero falar uma parte que eu acho muito linda, mas hoje eu convido você a refletir nessa parte. O dia de Pentecostes, ele já passou. Foi esse dia, eles estavam comemorando a festa de Pentecostes e o Espírito Santo desceu naquele dia e ele veio, porque Jesus falou para ficar esperando, porque o Espírito Santo viria e ele está à disposição de todo aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor, que tem Deus como Senhor da vida deles, Deus da sua vida. O Espírito Santo, ele entra e ele faz morada. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Mas aqui nós estamos vendo mais. Essa foi a descida, foi o primeiro dia. Esse dia de Pentecostes ele já foi, mas o Espírito Santo ele continua à disposição de todo aquele que o busca. E esses sinais, essas maravilhas, esses milagres que o Senhor nos comissionou para nós irmos e fazermos, a impor as mãos, a curar os enfermos, eles continuam à nossa disposição quando nós buscamos poder do Espírito Santo. E nós vamos ver isso dentro da palavra nos próximos dias. Amanhã eu quero continuar lendo Atos 2 com você. E vá orando, ora, jejua. Se você quer mais do Espírito Santo, se você quer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, não tenha medo. Descansa o teu coração, tenha fé. Aquele que busca, recebe. Quanto mais o Senhor não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E nós estamos pedindo ao Senhor
que o Espírito Santo venha de uma maneira especial sobre cada um de nós e manifeste o poder dele sobre as nossas vidas. Venha com a dose extra para que nós possamos ser capacitados e fazer a diferença aonde nós andarmos na ousadia do Espírito Santo. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Deus maravilhoso, Espírito Santo, Senhor, que já está aqui no nosso meio, nós clamamos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti, Senhor. Senhor, manifesta a Tua glória nas nossas vidas, Pai. Venha, Senhor, ao nosso encontro de uma maneira especial. O Senhor quem nos ensina, o Senhor quem nos revela mais de Ti, o Senhor quem nos usa segundo o Teu querer para aquilo que for mais útil para as nossas vidas, para a Sua igreja. Senhor, nós pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, nós queremos ser cheios, cheios de Ti, nós queremos sentir, Pai, a Tua glória, nós queremos crescer, Senhor, de glória em glória, a cada vez, Senhor, que o Senhor manifestar o Teu poder, que o Senhor nos capacite, que o Senhor acrescente fé nas nossas vidas, que o Senhor nos use, que o Senhor venha fazer algo especial no nosso meio, Senhor. Como é bom, Pai, nós vermos a Tua palavra, Deus. Como é bom, Senhor, nós buscarmos a Tua face, Senhor. Como é bom, Senhor, como é maravilhoso, Pai, nós falarmos do Teu Espírito nas nossas vidas, Deus. Como é bom, Senhor, nós podermos dizer, Senhor, que nós somos morada Tua através do Teu Espírito Santo. Nós podemos dizer que nós somos família de Deus. Senhor, manifesta, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. Revela, Senhor, o Teu querer, Pai, e nos enche da Tua glória, Pai. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito, nos capacita, nos dê ousadia, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê revelação, Pai, nos dê sonhos, nos dê visões, Senhor. Manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a Tua vontade. Senhor, repreenda, Pai, toda força contrária, Pai, todo levante do inimigo, Pai, não deixa que nada, Pai, venha tampar os nossos ouvidos, Pai. Senhor, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra nossa mente, Pai, para que nós venhamos fazer o Teu querer e tudo aquilo que for contrário, Pai, que o Senhor repreenda do nosso meio, que seja feito, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, Deus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos coloca, Senhor, no centro da Tua vontade. Nos coloca, Senhor, no centro do Teu propósito para as nossas vidas. Nos faça cheios, Senhor, do pleno conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas. Espírito Santo, abra nossa mente quando nós lermos a Tua palavra, para nós compreendermos a Tua vontade. Senhor, abençoa, Pai, a minha vida, abençoa essa vida que ora comigo, Pai, de cada um, Senhor, que tem ouvido essa palavra, Pai, que o Senhor venha fazer o Teu querer, que venha ser o Seu agir. Nós estamos esperando, Senhor, o Teu trabalhar, o Teu mover, o Teu agir. Eu abençoo essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, fica na paz. Ora, jejua, lê a palavra, o Espírito Santo vai te abençoar. Fica com Deus.